na direção do trono, para pedir graça sobre essa ministração, sobre os nossos corações, para que a palavra seja verdadeira, somente a verdade, pelo Espírito da verdade. Nós rejeitamos qualquer espírito contrário dessa reunião, qualquer intromissão do inimigo, Satanás e teus anjos. Nós te repreendemos no nome de Jesus. E clamamos agora diante do Deus Todo-Poderoso. Senhor, nos abençoa nessa noite. Que a tua destra fiel seja sobre a tua igreja, sobre o povo que o Senhor reuniu aqui neste lugar, para ouvir a tua palavra. Que a palavra chegue aos corações e possa ser recebida com gratidão, meu Deus. Abre o entendimento dos teus irmãos para aquilo que o Senhor já preparou para eles. Eu clamo em nome do Senhor Jesus. Seja a tua bênção sobre cada mente, sobre cada coração. Somente o Espírito do Senhor nesta reunião. Seja assim, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Hoje pode aplaudir novamente o Senhor. Glória! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu posso sentar meu lado irmão, vai receber agora a apostila. Enquanto você recebe essa folhinha, para seguir de guia para o nosso seminário, eu vou dar as regras do nosso seminário rapidamente e já vou entrar na aula. O seminário dos amados foram convidados, já tem sido feito há cerca de 20 anos. Muitas turmas já passaram nesse seminário. Ele é completamente aberto, é internacional. Esse seminário é para a igreja, os filhos de Deus. Então, aqui nós não nos tratamos pelo nome da igreja A, B ou C, pela bandeira da igreja. É assim que funciona o nosso seminário. Então, tem irmão de todas as denominações. Quando eu falar de igreja, eu não estou falando da sua especificamente. Estou falando da igreja Corpo de Cristo na Terra. Amém? Tudo que vamos ministrar nesse seminário está aí na sua Bíblia. Destacamos na folhinha, mas é o texto bíblico. Ok? Nós nos comprometemos de só falar o que estiver escrito. Só vale o que está escrito. Quem já fez uma vez, duas, três, quatro, cinco, sabe como é que funciona. Passa rápido, porque o assunto é interessante. Se fosse chato, demorado. Mas é rapidinho, irmão. Quando nós vemos, piscamos os olhos, já deu 9 horas. 9 horas tem um coffee break, uma paradinha para tomar um café forte. Para quem saiu de casa cedo, está com sono essa hora da noite. Tem um café aí com uma tintura, tão forte, dá para tomar. E o detalhe mais importante, o seminário é grátis, gratuito, 0800. Você não vai coçar o bolso nesse seminário. Não tem levantamento de campanha, de oferta, nada. É simplesmente graça recebemos, de graça damos. A palavra vai ser ministrada gratuitamente e nós temos um lanchinho de agrado para compartilhar com os irmãos. Rola um bolinho, rola um café forte, mas são só 10 minutos de recreio, porque tem um segundo tempo de aula, termina 9h30, 9h35. Eu despeço você debaixo da graça. Amém? Esse é o nosso compromisso. Então vamos lá. Vamos começar o nosso seminário profético do reino. São 5 aulas de hoje até sexta-feira. Quem fizer pela primeira vez hoje vai sentir qual é o nível da palavra. Você vai ter interesse de vir nos outros dias, irmão, tenho certeza. E nós já vimos isso acontecer inúmeras vezes. Você às vezes não sabe o que vai receber aqui, mas quando vê o currículo, vê o que é que está sendo ministrado, as revelações, tem desejo de continuar todas as outras 4 aulas. Então eu creio que vocês vão perseverar. Mas vamos lá, vamos começar. Funciona assim, tudo que eu falar tem que estar escrito. E a aula é interativa, tem esse detalhe, você pode pedir para tirar dúvida, você pode me interromper, Pastor Damásio, meu nome. Nem me apresentei, né? Pastor Damásio, nome grego, filho de baiano com mineiro, deu nome grego. Damásio quer dizer domador de leão, olha que nome forte. É grego. Muito bem, queridos, mas eu sou manso pra caramba. Fica tranquilo que eu sou manso. Olha a minha ovelha me negando ali. Ó. Eu não sou manso não, ovelha. Eu sou homem manso.
Está me entregando aí para os irmãos aí. Muito bem, queridos. A gente vai fazer o seguinte. Tudo que eu falar tem que ser baseado na palavra. E se você quiser fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, também tem que ser com texto bíblico. Amém? Nós não discutimos aqui fora da palavra, nem baseado no cântico que alguém ouviu, num livro que leu. Toda a base está na palavra de Deus. Tudo que falarmos e tudo que vocês falarem conosco. Amém? Essa, a única regra do seminário é essa. Tem que ser na palavra. Então, vamos lá. Primeiro texto de abertura. Se eu perguntasse a você, individualmente, o que você entende por reino de Deus? Cada um de vocês daria uma resposta. Alguns mais profunda, outros mais simples. Talvez não compreenda muito o que seja reino de Deus. Tem um motivo para a igreja atual não falar muito sobre o reino de Deus. Você vai concordar comigo já já. Você vai concordar que a igreja fala pouco sobre reino de Deus. Você vai concordar comigo. Vou mostrar a vocês que o reino de Deus é central na pregação do evangelho. Amém? A igreja moderna fala pouco, mas tanto João Batista como Jesus falavam muito de reino de Deus. Muito. Vamos lá, Marcos capítulo 1, verso 14. Para que você possa participar e não ficar cansativo, é bom você ler em voz alta comigo, você ativa o seu cérebro para falar. Se você fica no modo passivo, você daqui a pouco está pensando o que eu vou fazer quando chegar em casa. Eu tenho que tirar aquilo do congelador, sua mente viaja. Quando você fica só ouvindo. Mas quando você é obrigado a falar, você ativa o seu cérebro para poder falar. Então, por favor, lê comigo. E faz muito bem dizer a palavra de Deus. Vamos lá? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia. E João foi esse que foi preso aqui, nesse período aqui? João Batista, o profeta precursor do Cristo. O que João Batista pregava? Está na sua Bíblia isso. Qual era a mensagem de João Batista, antes de Jesus? Arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino de Deus. Pregação do precursor era sobre isso. Está próximo o reino de Deus. Aqui agora João já está preso. Amém? E Jesus foi para Galiléia. Fazendo o quê, irmão? Pregando o evangelho de Deus. Evangelho, boa nova. Notícia boa, porque vem de Deus, e nova, porque é revelada. Se temos revelado, não sabemos nada. Qual é a boa nova do evangelho de Deus? Dizendo, 2 pontos. 2 pontos aqui significa que vai citar textualmente o que Jesus falou. O que Jesus falou? O tempo está cumprido e o quê? Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede nesta boa nova, neste evangelho. O que pregava João Batista? Arrependam-se e crê que o reino está próximo. O que pregava Jesus? O reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Amém? É a mesma pregação profética? É a mesma revelação? É a mesma. Não é? E eu poderia citar vários outros textos. Podemos abrir aqui o começo de Mateus, e você vai verificar que nos evangelhos só se fala de um assunto, irmão. Reino de Deus. Reino de Deus é isso. Jesus usava muitas parábolas, né, figuras. O reino de Deus é semelhante a isso. O reino de Deus é semelhante àquilo. Já perceberam como se fala de reino de Deus? Em Mateus, em Lucas e tudo mais. Agora vem o desafio. Por que não se fala muito de reino de Deus nas pregações modernas? Houve muita pregação e ensino sobre o reino de Deus? Se eu fizer aqui uma enquete aqui, quantos têm ouvido muita pregação sobre o reino de Deus? Olha só, e é uma plateia mista, com irmãos de vários locais. O reino de Deus não tem sido anunciado e pregado, irmão. Falo isso de cadeira, não estou aqui há pouco tempo, não, estou há 20 anos fazendo esse seminário para irmãos. 20 anos, desde o ano 2001. Então já são 21 anos, né? Mas, 2023, lá se vão 22 anos. Bastante tempo, né? Então posso falar com bastante assertiva que se prega pouco sobre o reino de Deus, se ensina pouco sobre o reino de Deus. Por isso aqui nesse seminário, nessas poucas aulas, você vai ser inundado de texto sobre o reino de Deus.
Você quer entender o reino de Deus? Vai entender. Avança para mim. Nascemos de novo para ver e entrar no reino de Deus. Vamos ver o texto. João capítulo 3. Conversa de Nicodemos com Jesus de noite. Por que aquele homem que era grande em Israel se encontrou com Jesus de noite? Escondido, praticamente. Porque andar com Jesus era perigo de vida, irmão. Perigo de morte, né? Jesus era uma figura muito visada pela sociedade naquela época como alguém perigoso. Nicodemos era um grande ali na religião e na sociedade judaica. Ele vai de noite encontrar com Jesus porque tem menos olhos em cima. E aí ele encontra com Jesus e faz uma introdução. Mestre, sabendo que tu é homem vindo de Deus. Aí começa a fazer aquele rapapé. Jesus vai logo com uma certeira. Jesus não retribui essa introdução social. E já diz direto para Nicodemos qual é a verdade. Qual é a verdade? João 3,3. Vamos ler comigo, nós, irmãos? A isto respondeu Jesus. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Não pode ver o reino de Deus. Ele ficou lá adulando Jesus, ele falou direto na veia. Qual é a resposta de Jesus? Se você não nascer de novo, você não pode o quê? Ver o reino. Então, nós sabemos que depois disso, né, a história vai andar, Jesus vai morrer na cruz, vai ressuscitar no terceiro dia, vai subir aos céus, enviar o Espírito de Pentecostes, e a igreja estará ungida na terra. Novos nascimentos aconteceram e continuam acontecendo até hoje. Novo nascimento em Cristo. Mas ele disse para Nicodemos que tinha que nascer de novo para quê, irmão? Para ver o reino. Então, uma condição de ver o reino na Bíblia é você ter recebido o quê? O Espírito. Porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. E aquilo que falamos aqui para o homem natural é loucura. Nós falamos coisas aqui, cremos nisso, que para o homem sem o Espírito Santo é loucura. Está falando delírio. Vamos falar de coisas grandes, falar da volta de Jesus, vamos falar de arrebatamento, vamos falar de transformação do corpo em corpo glorificado, da transformação do mundo. São coisas enormes. Só podem ser admitidas pela fé. Só pode receber pela fé quem nasceu de novo. Até aqui, todo mundo comigo? Nascemos de novo para o quê? Para ver o reino. Então, todo aquele que vem a Jesus deveria enxergar o reino. Está correta a minha afirmativa? Se nascemos de novo para isso? Vamos ler o resto do texto. Verso 4, vamos lá? Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemo pensa de maneira natural. Já é um ancião, homem velho, não vou voltar para o ventre da minha mãe. Jesus está falando de nascer do alto. No grego, a palavra não quer dizer só nascer de novo, mas nascer de cima. Nascer do alto. Porque de lá de cima que é derramado o Espírito Santo sobre nós. Amém? Nenhum de nós nasceu na terra já com o Espírito Santo. Nenhum. Nós vamos receber o Espírito Santo no dia que você se rende a Jesus. Nesse dia você nasceu de novo. Amém? Então Nicodemo não está entendendo ainda. Verso 5, resposta de Jesus. Leiam, por favor, todos vocês. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, o que, irmãos? Não pode entrar. Primeiro impeditivo é não poder ver sem o Espírito. O segundo impeditivo é não poder o quê? Entrar no reino. Então existe um reino, o reino de Deus, no qual primeiro preciso conhecer, ver, é entender, conhecer, ser atraído por ele, para depois eu poder entrar. Até aqui todo mundo chegou comigo? O reino de Deus é aberto, facultado a nós pela fé. E o Senhor nos deu o seu Santo Espírito, por isso nascemos de novo, para poder entrar no reino de Deus.
Amém? Até aqui está tranquilo? Estamos no comecinho do seminário, mas vai... Olha, esse seminário funciona assim. A palavra vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando, aí depois vira um caldo grosso, irmão. Começando aqui nas introduções ainda. Mas você vai ver que vai virar um rio caudaloso. Começa rasinho e depois fica mais fundo. Alguma pergunta até aqui? Seminário interativo. Se alguém quiser tirar dúvida, levanta a mão, pastor, isso, assim, assado. Eu paro para tirar dúvida, viu? Tranquilo até agora? Se não há dúvida, vocês estão estudando, se ainda vão perguntar, né? Eu falei que era, né, domador de leão, o pessoal recuou. O pastor é brabo. Fica tranquilo, irmão. Sou manso pra caramba. Avança aí para mim. Daqui a pouco vocês relaxam. Percebem que estão aqui num lugar abençoado. Que o Senhor trouxe vocês aqui para isso. Sabia que não foi o irmão da igreja que te convenceu a vir aqui? Foi o próprio Senhor? Foi Deus que te atraiu, foi o Espírito Santo de Deus. O Senhor tem algo para te acrescentar nesse lugar. E Ele vai acrescentar. Vamos lá. Nascemos em trevas e em Cristo mudamos de cidadania. Quantos conhecem aquele texto da carta de João? Não o evangelho, mas a carta. Quando ele diz assim, primeira carta de João, sabemos que somos de Deus, os eleitos, a igreja, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Você entende o que significa essa afirmativa tão pequena, mas tão tremenda? Para mim é uma das que mais causa temor no meu coração. Você imaginar que o mundo inteiro jaz no maligno. O diabo está governando o mundo em trevas. Na carta de Paulo ele diz, dominadores deste mundo tenebroso. Tenebroso quer dizer em treva. Os dominadores, tem dominadores, forças das trevas. É verdade, irmão. Se nós tivéssemos um óculos especial para ver o mundo espiritual, nós veríamos os demônios voando sobre as nossas cabeças. E tem lugar que tem mais demônio do que em outros lugares, né? Eu acredito que em Brasília deve ser uma hóstia assim, pesada, voando o tempo todo ali sobre aquelas cabeças ali, deve ser muito. Uma nuvem de demônio ali no Planalto Central, com certeza. Então presta atenção. O mundo inteiro está debaixo dessa dominação espiritual invisível, mas real. Todo mundo sente o peso, a opressão, a densidade, ainda que não veja. Ok? Nós nascemos nesse mundo assim, desde a queda de Adão e Eva. Já nascemos num mundo trevudo, trevoso. Mas quando vamos a Cristo, o Senhor nos tira dessa condição de sermos subordinados ao mundo de trevas e nos traslada para o reino. Amém? Essa é a nossa nova cidadania. Você pode ter nascido brasileiro, você pode ter nascido no mundo em trevas, mas, na verdade, sua cidadania é em Cristo, celestial. Nós somos filhos de Deus. Nós somos trasladados de cidadania. Vamos ler Colossenses 1,12. Vamos lá, igreja. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança. Guarda essa palavrinha aqui, isso aqui é muito importante, viu? Herança. Dos santos na luz. Ele nos libertou do quê? Do império das trevas. O mundo está debaixo desse domínio. O Senhor nos tira dele. Nos libertou do império das trevas. E o que mais? Transportou para o reino do Filho do seu amor. O Filho é Cristo Jesus, o reino de Cristo. Amém? Então, todos nós, nascidos no mundo em treva, quando vamos a Jesus e recebemos seu Santo Espírito, o selo, nós somos, então, postos em outra cidadania. A nossa cidadania agora é do reino de Deus. Amém? Isso é para todos nós nascidos de novo. Todos. Todos nós. Até aqui está tranquilo? Alguém quer tirar alguma dúvida? Se você não levantar a mãozinha, eu vou adiante aqui, viu? Avança aí para mim. O propósito do Pai é dar o reino aos seus filhos.
Mais texto bíblico. Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 31. É um dos textos talvez bastante conhecido do povo cristão, mas pouco vivido. Conhecido é, pouco vivido. Vamos ler? Lucas 12, 31. Lê comigo em voz alta. Buscai, antes de tudo, o seu reino. Em outra tradução, em outras partes da Bíblia, buscai primeiramente, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. A justiça que vem do reino. Não é a justiça humana, mundana. A justiça que vem do Deus do céu. O nível, o padrão de justiça dele. Vocês estão entendendo? Eu vou fazer já vou começar a cutucar a turma agora. Quando eu desci daqui de cima, já era, irmão. Vou cutucar vocês agora. A oração modelo que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6. Não tem quem não conheça a oração do Pai Nosso. Católicos conhecem. Budistas citam o Pai Nosso. Espíritas, kardecistas recitam o Pai Nosso. Pai Nosso é a oração mais conhecida da Bíblia. Eu diria o Pai Nosso e diria o Salmo 23. E talvez um pouco do 91, né? Mas mais o Pai Nosso. Todo mundo conhece. Todo mundo já ouviu. Todo mundo já recitou. Mas você já parou para pensar o que Jesus quis ensinar com a oração modelo? Os apóstolos pediram para Jesus: mestre, nos ensina a orar. Ele falou assim: então, quando vocês orarem, orem desta maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus já não é santo? Como é que nós vamos santificar o que já é santo? O nome de Deus é santo, santo, santo 3 vezes. Santificar o nome de Deus é separá-lo diante dos homens. Está falando aqui de uma dimensão de trazer essa reverência para aqui, para a terra. Santificado seja o teu nome. E qual é a segunda parte da oração que Jesus ensinou? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Minha mãozinha aqui, ó. Vou fazer uma mise-en-scène. Venha! Bem nordestina. Venha! É para vir para onde? Venha o teu reino. Não é isso que Jesus ensinou? Em primeiro lugar, sempre dá glória a Deus, santificar o nome de Deus. Em segundo lugar, clame a igreja para que o reino venha. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aonde? Como ela é feita no céu. No céu só tem anjo obediente, porque os anjos obedientes já levaram a expulsão há muito tempo. Satanás e seus demônios. Quantos por cento você acha que é feita a vontade de Deus no céu? 100%, porque não há rebelião mais. Quanto que você acha que é feita a vontade de Deus aqui na terra, no mundo dos homens? Dá para arriscar um percentual? Difícil. Se fosse arriscar um percentual bem baixo, que até no meio do povo cristão a vontade de Deus é meio difícil do pessoal cumprir, quanto mais no mundo com 8 bilhões de seres humanos, a maioria em trevas. Jesus ensinou para clamar para o reino vir, para que a vontade de Deus, que é 100% lá em cima, seja feita 100% também aonde? Aqui na terra, entre os homens. É isso que Jesus ensinou. Todo mundo conhece, poucos oram isso. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Faça a tua vontade se cumprir aqui na terra, como ela é cumprida lá no céu. É isso que a igreja devia estar clamando. Depois vem as nossas necessidades. Pão nosso, cada dia dá hoje. Mas muita gente aprendeu a recitar o Pai Nosso como uma reza pronta, uma oração pronta. Não é? Até um mantra, uma ladainha. Pai Nosso, vai no céu, santificado seja o seu nome. Não é assim que você aprendeu? Você aprendeu que aquilo era só um modelo, que você deveria imitar os pontos dessa oração e continuar falando com as suas palavras? Quantos dizem amém? Queridos, nós temos que clamar para o reino vir. E a igreja não clama para o reino vir. Jesus disse assim: buscai antes de tudo, ou em primeiro lugar, o seu reino. A prioridade do Filho de Deus deveria ser buscar o reino.
O mais o Senhor acrescenta. Temos buscado o que o Senhor acrescenta. E não o reino em primeiro lugar. O mais o que o Senhor acrescenta, eu vou buscar. Jesus disse também, no verso 32, vamos lá? Não temais, pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em esse seminário. Você volta para os evangelhos com esse olhar mais atento, você vai perceber que os evangelhos só falam de reino o tempo todo. É reino, 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 reino. Avança mais um para mim aí. Deus prometeu dar o reino aos seus filhos herdeiros. Eu falei para você destacar na outro texto a palavra herança. Herança dos santos na luz. Quem herda, herda alguma coisa boa, né, irmãos? Herança normalmente é coisa boa. E os herdeiros são dignatários de alguém que deixou essa herança para ele. Deus quer dar o reino aos seus filhos. Essa é a herança. Tiago, capítulo 2, verso 5. É uma pergunta. Você vai perceber que é uma pergunta retórica. Aquela pergunta que você não precisa responder. O próprio sentido da pergunta já dá a você o entendimento. Vamos ler todos juntos? Eu gostaria de ouvir a igreja falando sua voz. Vamos lá? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem o quê? Ricos em fé e herdeiros do quê? Do reino que ele prometeu aos que o amam. Pergunta é essa. Deus escolheu os que para o mundo são pobres e os fez ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu ao longo da Bíblia toda. Amém, amado de Deus? Se Deus nos ama, dentro desse amor tem uma promessa. E essa promessa é eterna. E essa promessa é de um reino eterno. Reino tem que ser colocado de novo em relevância na sua cultura, na sua mente cristã. Falo isso porque, como fiz aquela enquete no começo, pouco se fala de reino, pouco se prega reino, pouco se ensina de reino. Mas reino é a herança. Se você não conhece, você não se apetece, você não tem vontade. Nós somos movidos por aquilo que nos atrai. Essa é a verdade. Precisamos enxergar o reino, para desejar entrar, para te dar mais ânimo. Quantos cristãos andam na terra, meio que sem orientação para onde vai dar a carreira? Você se esforça, se santifica, mas você nunca sabe direito onde vai ter a reta de chegada. Fica esperando a hora da morte, né, para ir para o paraíso, ou então o bonde do arrebatamento. Vai vir um bonde do arrebatamento aí, né, irmão? Mas você fica pensando, ou no bonde do arrebatamento, ou na hora de partir para o paraíso. Mas, queridos, existe um reino. E a Bíblia ensina reino de Gênesis a Apocalipse. Só falta colocar os olhos no texto. Tirar os olhos das promessas materiais, mundanas. O Evangelho de Jesus não diz isso. Vem para Jesus e você vai virar microempresário. Vem para Jesus, você vai ter casa, comida e roupa lavada. O Evangelho não é isso, não. O Evangelho é, vem para Jesus, que ele te fará herdeiro de um reino. Vamos chegar lá. Aos pouquinhos, a palavra vai voltando para o lugar de proeminência que ela tem que ter no nosso coração, e você vai enxergar o reino de Deus. Amém? Até aqui alguma pergunta, irmãos? A primeira participação será de quem? Deixa eu ver. Todo mundo me olhando assim. Eu vou olhando se vocês estão entendendo pela sobrancelha. Quando eu falo uma verdade, você levanta a sobrancelha. Quando você não está entendendo, você prensa assim. Aí eu vejo que você não entendeu. Pelo semblante eu vejo. Se você está entendendo, não está entendendo. Diga, amado. Não. O reino é para se entrar nele. Sim. Sim. Já entendi agora com a sua pergunta.
É, a manifestação desse reino. A palavra de Deus diz que nós já temos o reino dentro em nós. A primeira parte do reino é pela fé no coração. Enxergou o reino. Nesse sentido, nós já estamos no reino. Nós já tomamos posse. Pelo Espírito. Sim, mas esse vem a nós vai mais profundo. Mas o reino tem que vir. Eu vou mostrar a vocês que o reino tem que vir. E não é só dentro de nós pela fé. Amém? Vou mostrar a vocês que o reino virá. Quem perseverar, lá na quinta-feira, Não, na sexta-feira, última aula, o pastor Pedro vai estar aqui pessoalmente, e ele vai falar sobre o reino milenar, profetizado em todo o Antigo Testamento. Então, ver quantas promessas tem que se cumprir ainda, o reino milenar. O reino não é só dentro de nós pela fé. O reino virá com o Rei Jesus. Vocês vão ver isso. Hoje eu estou introduzindo essa aula. Amanhã é o pastor Márcio, vem lá de São Gonçalo ministrar para vocês. Na quarta-feira sou eu de novo. Na quinta é o pastor Igor, está lá em pé lá atrás, lá, o pastor Igor. E na sexta-feira fecha o pastor Pedro. Se você perseverar, e aí a questão é de graça, 0800, ainda tem lanchinho, para comer uma palavra muito boa. Se você perseverar, você vai ver todas essas camadas que nós estamos só introduzindo agora. Amém? Você verá. Isso não é promessa de político, não, que eu não sou político, sou pastor. Pastor honesto. Se você chegar na quinta aula e você não enxergar o que eu estou falando, tem alguma coisa errada conosco. Tá certo? Mas você vai enxergar. Se perseverar, vai ver. Avança para mim. As 4 dimensões do reino de Deus. Vão aprender a estrutura do reino. Já houve reino aqui nessa terra, irmão? A reticência. Sim, não, talvez. Quem sabe? Não houve reino aqui nessa terra, não? Antes do pecado? No Éden. Ali não é o reino? Não foi Deus que plantou o jardim do Éden? A palavra de Deus diz que ele plantou. Como é que você faz uma plantação na sua casa lá? Você vem com a muda aonde? Um saquinho, né? Com areia, com terra, não é isso? Abre um buraco e planta. Então presta atenção. O reino já esteve implantado aqui na terra. E tanto era um lugar físico como espiritual. Palácio real. Depois que Adão e Eva caem, o que fica guardando a entrada desse palácio? Um anjo com a espada de fogo desembainhada. Anjo aqui na terra? Sim. E nesse mesmo lugar, que era espiritual, também era físico, saíam 4 rios. Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Tigre e Eufrates estão lá até hoje. São os 2 veios de rio que cortam ali a Mesopotâmia, começando no Iraque. Perceba que esses rios existem. O Gion e o Pison desapareceram da história. Mas esses 2 estão lá para provar que já teve o Éden aqui na Terra. Amém? Tem aspecto geográfico. Mas, ao mesmo tempo, foi plantado por Deus. Deus não fez brotar o Éden da terra. Deus plantou, trouxe e colocou. Então, presta atenção como é maravilhosa essa questão. Gênesis 1, 28. Nesse pequeno versículo, antes da queda, antes do pecado, estava ali um protótipo, uma miniatura do reino de Deus. Vamos ver essas partes? E em cima desse texto você vai ver que o reino tem 4 dimensões. Leia comigo, por favor, o texto básico. Todos nós, vamos lá? E Deus os abençoou e lhes disse. Os abençoou no plural quem? Adão e Eva. Não foi só Adão. Presta atenção, hein? Os detalhes. Adão e Eva. Isso antes da queda, ainda abençoados e puros. O Senhor diz para eles o quê? Disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra.
Qual é a primeira parte da bênção sobre o casal inicial? Sejam capazes de quê? Gerar filhos. Imagina, hoje tem 8 bilhões de seres humanos na Terra. Naquela época tinha 2. Imagina um mundão com só 2 seres humanos. Tinha que encher esse lugar. Tá certo? Deus abençoe, então, a fecundidade humana para gerar filhos. Agora, olha um detalhe importante aqui no texto. Multiplicai-vos, enchei a terra. Antes do verbo aqui, enchei a terra, subentende de quê, irmãos? De gato, cachorro, papagaio. Eles vão gerar o quê? Mas está escrito filhos aqui? Não. Mas é lógico que você entende, não é? Que é encher a terra de quê? De filhos, irmão. Só pode ser, né? Só pode ser, não é isso? E ficaram fecunda para gerar o quê? Filhos. Apesar de não estar escrito aqui filhos, enchei a terra, pontinho, pontinho, de filhos. Subentendido que é de filhos. Quando encher esse lugar de filhos, qual é o verbo de ação que está aqui, irmãos? Sujeitar. Sujeitar, um sinônimo, por exemplo. Sujeitar. Submeter, subjugar. Colocar sobre ordem. Está correto? Dominar. Dominar é outra palavra. No sujeitar, tem uma diferença entre sujeitar e dominar. Subordinar. Subordinar. Dominar é um outro verbo que também vem na sequência. Só que dominar dá a ideia de ser dono. Concordam comigo? Percebam sobre quem Adão e Eva seriam donos. Sobre o quê? Peixes do mar, as aves dos céus, todo animal que rasteja pela terra. Então, uma leitura mais cuidadosa, você vai perceber que sujeitar está ligado aos filhos que eles enchem a terra. E dominar está ligado aos animais. Vocês devem subordinar os seus filhos a Deus. Mas vocês não são donos dos seus filhos. Dono é Deus. Você é dono do seu cachorro, papagaio, o que você tiver aí cuidando, você é dono. A irmã gosta muito de cachorrinho, né? Pois é, você é dono. Eu tenho 4 cadelas lá em casa. Eu sou dono dela. Para todos os efeitos, deu ruim, eu sou o dono. Os animais vocês dominem. E aqueles que vocês vão encher sobre a terra, sujeitem. De qualquer maneira, são 2 verbos de autoridade. Quem subordina e quem domina tem o quê? Autoridade. Delegada por Deus. Então vamos completar com o raciocínio. Vou te dar a palavra, vamos completar o raciocínio. Deus abençoa Adão e Eva e dá a eles o quê? A autoridade sobre tudo. Sobre tudo. E se eles tivessem mantido a posição que tinham antes, eles estariam o quê? Reinando com Deus. Deus, o rei, que deu autoridade ao casal para governar tudo. Está errada a minha interpretação, irmão? Diga, varão. O verbo sujeitar também ele faz pensar em sujeitar a quem? Aqui, a terra a Deus. O mundo a Deus. Deus deu tudo ao casal. Tanto aqueles que está implícito aqui, os filhos que eles iam gerar, como todo que Deus criou, a criação inteira estava subordinada a Adão e Eva. Se mantivessem a postura, se não tivessem desobedecido, o reino estava estabelecido na terra. Não estava estabelecido? Sujeitem. Está implícito ali. Sobre os demais animais, sobre tudo. Ele chegou a ter. Ele não teria, não. Vamos afirmar. Ele chegou a ter. Nessa hora é a hora da bênção, não do juízo. Nesse momento, sabe o que acontece, irmão? Você é rápido porque está chegando a hora do nosso recreio. Eu tenho que correr com o relógio também, porque prometi que ia liberar vocês 9h30. Olha só,
quando o casal ainda estava debaixo da bênção, na sua Bíblia não tem tempo cronológico para a gente medir. Depois que Adão e Eva foi feito, né? Adão primeiro, depois Eva da costela, até a queda, para nós são só 2 capítulos. Mas não tem marcadores de tempo para dizer quanto tempo eles ficaram puros ainda. Foi uma semana? Foi um mês? Foi um ano? Foram vários anos? A história do Gênesis é condensada, é sucinta. Ela conta só pontos relevantes. Então, ali não tem marcos cronológicos para a gente poder dizer assim, passou uma semana e eles caíram, passou um mês e eles caíram. Não tem esse marco. Mas por um período indeterminado ali, eles tiveram domínio sobre tudo. Então, entenda isso. O projeto original de Deus é que o homem dominasse sobre tudo que Deus criou. Amém? Eu falei sobre os filhos serem sujeitos e não você ser dono do seu filho, porque você não é dono do seu filho. Quem é dono é Deus. Amém? Mas os seus animais são seus, para você fazer o que você quiser. E quebrar esse paradigma na cabeça de algumas pessoas que acham que são dono dos filhos. Você não é dono, você é um mordomo. Deus te deu uma mordomia, cuidar dessa criatura, conduzi-lo. Mas o verdadeiro dono é Deus. Amém? De todas as maneiras, o casal estava investido de autoridade. Aqui é reino. O que eu posso afirmar que aqui é reino? O rei do céu, Deus é o rei de toda a terra, diz o Salmo, amém? Deus não é o rei de toda a terra? Diga, pastor Eco. Capítulo 2, versículo 19, diz que depois que Adão deu nome a todos os animais, aquele fez, né, a Eva. Então tem um espaço do tempo aí. Tem, só não está determinado quanto tempo, né? Quanto tempo foi essa nomeação dos animais, hein? Todos os animais da terra, né? Hoje que a gente chama de elefante é por causa de Adão, chama de... Lógico que tem questões linguísticas, né? Será que ele deu nome aos animais em hebraico? Ai, Jesus! É uma língua antediluviana, antes do dilúvio. Difícil de saber, né? Mas é interessante que a gente não tem marcos precisos de tempo, mas a gente sabe, pela ocasião, que eles estavam ali abençoados, que é antes da queda. Então, presta atenção. Se tudo tivesse corrido bem, o reino estava estabelecido. Deus como rei no céu, Adão e Eva, seus representantes, cheios de autoridade sobre a terra, sujeitando tudo. Isso é reino. Entenderam, irmãos? Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai-o com alegre cântico, diz o Salmo. O sistema do governo de Deus é democrático? Não. O sistema do governo de Deus é o quê? Teocrático e monárquico. Porque Deus é rei. Ele se assenta num alto e sublime trono. Deus não tem nada a ver com a democracia humana. A democracia humana é invenção de homem. Tu vê, democracia, tem no começo, demo, é do demo. Democracia. Vê onde deu a democracia aqui no Brasil, vai lá. Vê o que deu a democracia aí. Vê se é de Deus que está acontecendo aí. É permissão, mas não é vontade de Deus, não. O reino é uma monarquia teocrática, ou uma teocracia monárquica. Porque nós temos um rei que é Deus. Deus é o rei. Amém? E ele investe o homem com a sua autoridade. Aqueles que ele escolhe. Não é toda a humanidade. Então aqui nós temos as dimensões do reino. Quero mostrar isso a vocês aqui, ó. Deus é o rei. Primeira dimensão é Deus, de onde vem toda a autoridade. Eu não ia desenhar um velhinho barbudo ali, né, irmão? Botei ali só o nome de Deus. Deus não é homem, viu, irmãos? Deus é luz inacessível, Deus é espírito. Nós temos a tendência de humanizar Deus, mas Deus não é homem. O homem é o filho de Deus, se tornou carne. Deus é espírito. Qual é a aparência de Deus? É como um ancião. É só para nós entendermos. É uma linguagem, como é que eu vou dizer, antropomórfica, da forma humana, para a gente entender. O profeta diz assim, veio a mão do Senhor sobre mim. Você acha que desceu uma mãozona gigante lá do céu, sobre o profeta? É uma figura de linguagem, é um mover de Deus. Amém? A boca do Senhor não é bem a boca, mas é um jeito de Deus falar. Nós temos que ter essa similaridade para poder entender
a movimentação de Deus. Mas Deus não é homem. Deus é espírito. Amém? Então tá lá, Deus é o autor de tudo. Ele deu autoridade para quem? Adão e Eva. Então Adão e Eva passaram a ser o que de Deus? Governo de Deus sobre a terra. Deus é o rei, Adão e Eva é o governo. Isso antes da queda. Gerariam o quê? Filhos. Esse monte de cabecinha aqui são os filhos. Tá certo? Esses tinham autoridade. Esses aqui não. Estavam subordinados à autoridade deles. É a terceira dimensão do reino. A primeira é rei. O rei é Deus. A segunda dimensão, governo. Aqueles a quem Deus dá autoridade. A terceira dimensão é povo ou criação. Os que não têm autoridade de Deus. E a quarta dimensão, o território. Naquela ocasião, no Éden ainda. Não está falando ainda da terra toda, não. Está falando do Éden, porque era aquele central ali. Aqui são as quatro dimensões do reino de Deus. O rei é Deus, o governo, os filhos de Deus, recebem autoridade. Quem não recebe autoridade é povo ou criatura, tudo o restante. Território, onde o reino será estabelecido ou onde está estabelecido. O reino de Deus está estabelecido no céu, sem questionar. Mas o projeto inicial era estabelecer uma sucursal, não é? Uma filial. Aonde? E Deus estabeleceu por um pouco de tempo, até que o homem desobedeceu. Amém? Por isso, queridos, o projeto original tem que ser restaurado, porque senão quem ganhou foi o inimigo. Nós temos um Deus tão fraco que o inimigo estraga e a gente fica estragado. Deus é muito mais poderoso que Satanás, muito. Não tem peso de medida para comparar Deus com Satanás. Tem gente que coloca Deus e Satanás na mesma categoria do ringue. Não é não, irmão. Um é peso super pesado, outro é pena. Não tem comparação entre Deus e Satanás, não. Satanás é criatura também de Deus. Deus criou todos os anjos. Através do seu logos, o verbo. Tudo foi criado por ele. Ele é categoria inferior. Ele está aí como um usurpador, um posseiro. Aquele que entra na terra que não é dele e toma conta. O MST do mal. Eu não vou ficar falando de política, não, vocês vão pensar que o pastor é politizado. Eu me coloco como apolítico, A de negação, não político. Eu sou totalmente apolítico. Mas as ilustrações servem. Sabe a terra que não é sua, o cara vai lá e invade? Aí tem que vir o oficial de justiça para tirar o cara. O oficial de justiça que vai vir tirar os poceiros, que são os demônios, é Jesus. Ele é o oficial de justiça. Vai tirar todos os invasores da terra. Amém? Mas aprendendo aqui as quatro dimensões do reino, a primeira delas é rei. Agora a escolinha do professor Damasio, essa hora da noite, né, irmão? Diga comigo assim, rei. Para nunca mais esquecer. Segunda dimensão é governo. Governo são quem? Quem são o governo? Os que recebem a autoridade de Deus. Qual é a terceira dimensão? Povo. Que não é ungido, não recebeu autoridade. E a quarta dimensão? Território. Rei, governo, povo, território. Tudo que se governa na terra passa por essas quatro dimensões. Tudo. Vou provar. Aquilo que Deus fez inicial serviu de parâmetro para todo o sistema de governo. Quer ver? Avança aí para mim. Ah, não tem. É no outro slide que tem. Vou ter que falar de cabeça. Vamos lá. A célula máter do ser humano, a família. Primeiro núcleo social que você vive é a família. Ali tem quatro dimensões, igual o reino? Tem. Quem seria o rei da família? Opa, os varão gostou logo, pulou ali, ó. Quem seria o rei na família? Parafraseando, né? O homem, marido, pai. É aquele que é o cabeça. A palavra não diz que o homem é o cabeça da mulher? Meus irmãos, não quero saber de feminismo, machismo aqui nesse lugar. Nossos princípios não são filosóficos, são na Bíblia. Na Bíblia o homem é a glória, Jesus é a glória do varão. Vamos para a hora certa. O homem é a glória, a mulher é a glória do homem. O homem é a glória de Cristo, Cristo é a glória de Deus. Essa é a hierarquia que está na Bíblia. Não tem aqui machismo ou feminismo.
Se Deus quisesse que a mulher fosse cabeça sobre o homem, ele colocaria assim. Mas Deus colocou o homem como cabeça. Eu costumo dizer o seguinte, num veículo de treino aí que você vai tirar a carteira de motorista, tem 2 volantes? Tem 2 jogos de pedal, né? Porque se não tiver o freio, vai bater o instrutor e tudo no poste. Mas não tem 2 volantes, quem pega é um volante só. A família tem um volante. Ok? Quem que toma a direção é o marido. Isso é uma família saudável, espiritual e bíblica. Ok? Mas ele não governa sozinho, essa família. A mulher, na verdade, é o governo. Não é não? A mulher é multitarefa, irmão. Deus fez a mulher multitarefa. Eu não sou multitarefa. Se eu tiver que tomar conta de 2 coisas ao mesmo tempo, uma vai queimar, uma vai fugir, uma vai dar ruim. O homem faz uma coisa de cada vez. Mulher faz um monte. Não é isso? Mulher balança aqui o berço com o pé assim, atende o telefone e mexe a frigideira aqui no fogo. Bota o homem para fazer isso, para ver o que vai dar. A criança vai chorar, o ovo vai queimar, vai dar ruim. Porque Deus deu a ela essa capacidade de administração. Então, veja bem, um contexto saudável. O homem é o cabeça, é o rei. A mulher é o governo. Agora elas gostaram, né? Os homens ali pularam quando eu falei que o homem era o rei. E quem seria a dimensão do povo, que não manda nada, só obedece? Os filhos. E onde seria o território desse reino chamado família? A casa, o lugar físico. Lar é metafórico, né? Mas a casa. E esse rei dessa casa, ele pode mandar na casa do vizinho? Não. Então, tudo que se governa na Terra passa pelas 4 dimensões. Vou dar outro exemplo. O Brasil, se não fosse o que é, parafraseando, muito parafraseando, quem seria o rei do Brasil? Não fala o nome, pelo amor de Deus. O Molusco. Seria. Tá certo? Então, me perdoa se alguém gosta dele, tá? Eu falei que não ia falar de política, mas eu tenho que passar por esse exemplo. Mas ele governa sozinho? Não. Todos os ministros, até o funcionário público, faz parte do governo. E quem são aqueles que não mandam nada, só obedecem? Nós somos a 3ª dimensão, o povo. E o território do Brasil? Está delimitado, né? Aí pelas linhas da fronteira. Então entendam que tudo que se governa tem 4 dimensões. E para você não esquecer nunca mais disso, uma loja tem 4 dimensões? Tem. Quem seria o dono da loja? O rei da loja? O dono. Quando tinha um dono só, hoje é um conglomerado. Mas antigamente tinha o Arthur Sendas. Então eu sou muito antigo, né? Nem existe mais a Sendas. Existe ainda, não, né? Muito bem. Mas quando tinha Sendas, tinha o dono. Era o senhor Arthur Sendas. Ele governava sozinho? Não. Todo mundo que auxiliava ele era parte do seu governo. Os filhos, os gerentes. E quem ia lá abastecer na loja, mas não apitava nada lá? O cliente, que é a 3ª dimensão. E a 4ª dimensão, a loja física. E para finalizar esse último exemplo, uma boca de fumo tem 4 dimensões? Infelizmente tem. Quem é o rei da boca de fumo? O chefão, o traficante principal. Ele governa sozinho? Ele tem toda uma série de auxiliares. Esse seria o governo desse reino maligno. E aquele que vai lá se abastecer da droga, que não faz parte daquilo ali? O usuário. É a 3ª dimensão. E o território dessa boca de fumo? Favela? Só na favela? Tem um monte de cobertura aí na barra que tem boca de fumo, irmão. Só na favela, não. Tem também cobertura ali na beira da praia. Não tem 4 dimensões? Tem. Tudo que se governa tem 4 dimensões. Está aprovado ou não está aprovado? Amém? Chegou a hora do nosso recreio. Passar rápido, eu avisei que passava rápido. Se fosse chato, ia demorar se arrastando. Olha só a regra do recreio. 10 minutos no máximo. Quando você chega lá e vê uma mesa de guloseima, aí o negócio se estende a 15 minutos. Só que isso é um efeito dominó para a saída, né? 10 minutos, estou aqui no relógio, ó, são 9h01 ali. 9h11 eu volto aqui para começar a segunda parte da aula. É 0800, vamos lá. É um agrado da igreja. Vamos lá tomar um café, comer um bolinho. Aproveita, vai no banheiro. 9h11 eu chamo todo mundo. Deixa rolando aí então, pastor.
Glória a Deus. O seu você pode dar pausa. Então, eu quero achar um jeito aqui, Entenderam alguma coisa? Devagar, né? Devagar vai entrar. Devagar vai entrar. Ela falou que você gosta de estudar escatologia, né? Então você vai gostar, vai. Vai gostar.
Eu sempre vi como sendo a água do Espírito. Seria um sinônimo. Tem lógica que você está falando. Tem. Vamos lá, vamos continuar. Comeram bastante, foi bênção. Mas aqui o que oferecemos não é só o que é para o bucho. É para o espírito também. O alimento mais importante que você recebe aqui é o espiritual. Quem perseverar? Pastor, estou vindo pela primeira vez, não sabia como é que é no seminário. Já deu para sentir qual é o nível, mais ou menos, do seminário? Vai ficar cada vez mais intenso, cada vez mais profundo, mais revelador. Eu garanto isso a vocês. E não paga nada. É só o seu esforço e empenho de vir. Mas deixa eu esclarecer você. O inimigo não quer que você venha. Não há interesse da parte do reino das trevas que você venha. Então, nós aqui, a igreja anfitriã, que recebemos vocês, vamos estar orando pela vida de vocês. Tá ligado já? Tá. Para que vocês perseverem. Toda a turma é assim, uma batalha espiritual incrível para você vir de novo. E na primeira e na segunda aula, pode trazer uma pessoa que não tenha vindo na primeira. Hoje, nós vamos falar sobre o território do reino, aí vai ficar mais profundo. Mais alguém? Enquanto couber aqui nesse santuário, você pode trazer. Nós temos umas cadeiras para botar aí no meio aí e completar a turma. Na terceira aula em diante, é mais difícil, porque a pessoa perdeu duas. Amém? Não há uma restrição. Só é um pouco mais difícil. Porque a revelação era gradativa. Então, vamos lá. Segunda parte, para a gente terminar a aula de hoje. Ver se eu consigo fazê-la em 15 minutos. Nós vimos um protótipo do reino lá no Éden. Quais são as 4 dimensões? Só verificando, se você aprendeu. Quais são as 4 dimensões? A primeira é rei. A segunda, governo. A terceira, povo. E a quarta, todo mundo passou com horror. Nota B+ para você. Vou dar A não, para você não ficar metido. Nota B+ para você. A pregação do Evangelho do Reino é parte importante do ministério de Jesus. Agora estamos na nova aliança com Jesus. Nós começamos lá, né, com a pregação de Jesus, que era sobre o reino. Eu desafio vocês a lerem de novo os evangelhos. Se você lê os evangelhos com os óculos da fé, tirando às vezes o óculos denominacional, você vai ver que só fala de reino. Por que eu falei do óculos denominacional? Às vezes o óculos da denominação restringe a tua visão para um certo viés. Ok? Não estou criticando, estou falando que é a realidade. Leia simplesmente os evangelhos. Contabilize lá quantas vezes se fala de reino nos evangelhos. Mateus, começa do evangelho de Mateus. Tudo é reino. Tudo é reino. Parece que é uma discrepância. Tanta ênfase no reino dos evangelhos, tão pouca ênfase nas pregações nos ensinos. É uma coisa que não dá para explicar muito claramente porque isso acontece. Mas você vai ver que só fala de reino. A pregação de Jesus sobre o reino. Só isso. Vamos ler aqui comigo, Lucas 4:43. Em voz alta, estamos terminando. É rapidinho, irmão. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o quê? O evangelho, a boa nova do reino de Deus, também as outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado, disse Jesus. Pastor, Jesus não veio ao mundo para nos salvar? Veio. Veio para morrer na cruz para nos resgatar? Veio. Verteu o sangue justo pelos pecadores? Veio. Mas também para trazer a boa nova do reino de Deus. Parte integrante da missão de Jesus é trazer a revelação do reino de Deus. É a missão dele. Para isso é que eu fui enviado pelo Pai, por Deus Pai. Amém? É bem enfático isso? É bem enfático. Vou mostrar a vocês mais algumas coisas. Vamos lá. Esse texto eu acho que não está nem na apostila de vocês. É só um plus. Lucas 9:60. Vamos lá? Mas Jesus insistiu: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o quê? O reino de Deus. Qual é a comissão de Jesus para esse discípulo específico? Prega o reino de Deus. Perceberam uma coisa? Eu gosto dos detalhes, irmão. Nos detalhes está a riqueza do negócio.
Jesus não diz assim, vai e prega a minha pessoa. Prega a mim. Não é isso? O que ele mandou o rapaz pregar? O reino de Deus. O reino de Deus. Eu vou mostrar a vocês uma coisa agora, eu espero que vocês enxerguem, que é pelo Espírito, que a pregação da igreja primitiva, a partir de Jesus e antes, pelo apóstolo João, ela era bivalente, ela tinha dois pilares. A pessoa do Salvador e o reino de Deus. Se pregava as duas coisas. Como é que é a pregação moderna hoje? Prega-se Jesus. Mas prega-se também o reino de Deus? Para onde foi essa perna da pregação? Se a pregação, eu vou mostrar para você na sua Bíblia, que a pregação inicial era falar de Jesus e do reino. Prosperidade não é isso, o reino não é isso, não. A palavra prosperidade não é a prosperidade que vem lá dos Estados Unidos? Não é isso, não. Se pregava Jesus e o reino. Ele é o caminho, a porta, o reino é o lugar de chegada. Você tira o reino, a pessoa só tem Jesus. Se eu falei que tem muito cristão correndo a meta da vida cristã sem saber onde vai dar. Não tem noção. Qual é o prêmio? É fato, irmãos. Estou falando sério, como pastor de longa data. O povo não sabe para onde vai dar. Quem não sabe onde é a reta de chegada, corre mais cansado, corre mais desanimado, não é não? Você corresse uma carreira que nunca termina e sem meta, nunca vai chegar, não sei como é que vai chegar, não sei aonde vai dar. Agora, se você tem diante dos seus olhos, qual é o prêmio? A palavra do Senhor diz assim, Jesus suportou a ignomínia da cruz por causa da alegria ou do gozo que lhe estava proposto, da glória que lhe estava proposta. Então, Jesus via que ia passar pelo sofrimento, mas via a glória depois do sofrimento. Onde estavam os olhos de Jesus? No sofrimento? Não, na glória que lhe estava proposta. Nós precisamos visionar o prêmio, irmãos. Nós somos movidos assim. Exato. Se achou um tesouro de grande valor, vende tudo e fica com aquele tesouro. A coisa mais importante é o reino. Você lembrou de uma das parábolas, que são várias. Várias parábolas. Agora, poucas pregações em cima dessas parábolas. Não é? Presta atenção. O reino é a pregação. Jesus é a pessoa mais importante do reino. Mas a pregação é sobre o reino de Deus. Querem ver a sua Bíblia? Avança aí para mim, por favor. Atos 8:12. A igreja apostólica pregava reino de Deus. Estamos aqui na sua Bíblia, Evangelho, né? Passamos o Evangelho, estamos agora no livro de Atos. Começo da história da igreja primitiva, tá bom? Vamos ler comigo? Já estamos no finalzinho da ministração. Quando, porém, deram crédito a Filipe, Filipe era diácono, não é o Filipe apóstolo, não, o diácono, que os evangelizava a respeito de Jesus. Já faço de molecagem. Vamos lá. Os evangelizava a respeito de Jesus. Mas não é para evangelizar a respeito de Jesus? Sim, sim. Não. O pessoal ficou até em dúvida agora. Claro que é para falar de Jesus. Eu estou mostrando a vocês que a pregação tinha outra perna, outro pilar que sumiu da pregação. Se pregava reino de Deus, tá certo aqui? Leitura de português. E conjuntivo, significa o mais, aditivo, mas o quê? O nome de Jesus Cristo. Iam sendo batizados assim, homem como mulher. Quantos perceberam que é pregar sobre o reino e o nome de Jesus? Não são duas coisas? Não. Presta atenção. Isso aqui é em Atos. Aqui também é Atos 19:8. Vem aqui comigo, ó. Isso aqui é depois da conversão do apóstolo Paulo. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo
com respeito ao reino de Deus. 3 meses. Logo após sua conversão, Paulo ainda pregava nas sinagogas judaicas. Depois de um tempo, ele vai se voltar para os gentios. Mas aqui é no começo da trajetória de Paulo. Ficou esse tempo pregando o quê, irmãos? Reino de Deus. Essa era a base da pregação. Estão enxergando com seus olhos que a terra não há de comer se Jesus voltar logo? Não gostar nem da piadinha, né? Ninguém quer morrer? Avança para mim aqui. Já avançou. Eu falo muito de morte aqui nesse lugar, viu? Para as minhas ovelhas. Acho que é esse sorrisão que Deus me deu aqui, né? Eu falo assim, irmão, se passar para o outro lado, vai para o resort do paraíso, irmão. Só eu, né? Falar um negócio desse. Eu tento mostrar para as pessoas o lado, né, da promessa, sem muito terror. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, 28, verso 23. Um detalhe cronológico para vocês medirem que a igreja sempre pregou o reino de Deus. O primeiro texto que vimos aí anterior, Paulo tinha se convertido há pouco tempo, estava pregando na sinagoga judaica. O livro de Atos dos Apóstolos é curto. Estou aqui no final do livro de Atos dos Apóstolos. Tem só 20 e poucos versículos, 28 capítulos. Só que abarca um período de cerca de 30 anos. É esse detalhe que talvez você não perceba, porque o livro é muito rápido. No começo, Paulo pregava para os judeus. 30 anos depois, ele está sendo preso e levado para ser julgado em Roma. Tem toda uma trajetória para chegar até Roma. Esse período aqui é quando ele está em prisão domiciliar. Ele tem liberdade para receber pessoas, mas está sendo vigiado. Está esperando o traslado para Roma. Isso aqui é cerca de 30 anos depois daquele outro texto. Esse detalhe é importante, tá bom? Vamos ler agora o que Paulo falava nesse momento aqui? Leia comigo. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde. Ele falou de manhã até tarde, horas e horas falando, irmão. Gente que não aguenta o sermão de 1 hora, né? De manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do quê? Do reino de Deus. O tempo todo falando de quê? Reino de Deus. Só do reino de Deus? Não. Procurando persuadi-los a respeito de Jesus. Está vendo aqui a bivalência? Reino de Deus, Jesus. Reino de Deus, Jesus. A igreja hoje prega Jesus. E o reino de Deus? Esqueceram. Não é? Caiu em ostracismo. Sublimaram. A pregação original tinha bivalência. Que são complementares. Você não tem como chegar no reino sem Jesus. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a vida, não tem como. Mas não é só Jesus, tem que pregar o reino. Tem que conhecer o reino. Na sua Bíblia, para poder pregar. Todo mundo está vendo na sua Bíblia que era 2 coisas? Uma e outra. Para terminar, Atos 28, 30, 31. Vamos lá? Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Fazendo o quê? Pregando o reino de Deus. Sempre vem em primeiro lugar pregando o reino de Deus. E o que mais? Tem mais um ezinho aqui, aditivo aqui, ó. E, com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Conseguiram ver o paralelo aqui, irmão? Conseguiram ver? Está claro esses 2 textos? E é o final do livro de Atos dos Apóstolos. A gente está lá o tempo todo diante dos nossos olhos, a gente não sublinha esse detalhe. Pregava sobre reino e a pessoa de Jesus Cristo. O reino e o rei do reino. Pregar o rei. Sem reino, está faltando uma parte da palavra. Quer completar o seu entendimento sobre o que é reino de Deus? Não perca as cenas do próximo capítulo. Tem que deixar o gancho, né? Senão você não volta amanhã. Tem que, não é? Tem que deixar o gostinho na boca.
Pastor, fala logo. Não, são 9h30 da noite, eu vou terminar. Persuadir. Sim. Paulo ficou 3 anos na Arábia, segundo a palavra, escondido lá na Arábia, aprendendo primeiro. Depois que ele veio pregar. Mas pregava o quê, irmãos? Reino de Deus e Jesus Cristo. Então, a nossa pregação tem que conter esses 2 elementos. Ok? Para isso, fazemos seminário há 22 anos. Vocês são a turma de número sempre burdoada já. São 3 ou 4 seminários por ano, gratuito, para que a igreja retome a visão no reino. A visão perdida do reino de Deus. Não se preocupe, nós não somos TJ. Não quero pensar, será que são TJ? Não. Nunca fui TJ na vida. Sabe o que é TJ, não sabe? TJ? É aquela galera que vai vender revistinha na sua porta da sua casa. Não somos TJ. Mas eu devolvo aqui aquilo que Deus me deu. Deus me deu revelação, recebi e passo adiante para vocês. Amém? Perceberam, irmãos? Prova mais um pouquinho. Na noite de amanhã tem mais. 7h30 já estamos aqui há muito tempo. 8 horas eu começo a nova aula, porque tem que esperar o pessoal vir do trabalho. Tá bom? Mas vai chegando 7h30, 7h40. Quem chegar mais cedo, eu tiro dúvidas da aula anterior. Tiro uns 10, 15, 20 minutos tirando dúvidas. Vai ser sempre assim até a sexta-feira. Quem tem tudo a lucrar é vocês. Vocês vão sair mais enriquecidos do conhecimento de Deus. Nós não ganhamos um centavo em cima de vocês. Vamos finalizar? Último texto. Eu falei que ia terminar 9h30, são 9h32, mas vocês avançaram no recreio pelo menos uns 5 minutos. Vocês comeram 5 minutos a mais. Então estão me devendo, tá certo? Sair daquela mesa lá é um suplício, né, irmão? Aquelas guloseimas todas lá é difícil. Vamos lá. Último texto. Esse aqui, para a gente finalizar, eu só vou ler. Eu vou me segurar para não explicar. Vai deixar o gancho para amanhã. Tá bom? Então vamos ler esse texto. Mas esse texto é tão maravilhoso, tão fantástico, tão tremendo, tão conhecido e negligenciado, que você vai ler, vai sair talvez com alguma dúvida. Amanhã eu tiro a dúvida de vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé, vamos ler todos de pé, por favor. Todos são muito bem-vindos nesse lugar, amém? Nós vamos ler o texto. Eu vou ter comichão de falar sobre ele, mas não vou falar. Vou deixar você no suspense, no misterinho, e amanhã a gente tira esse mistério aí. Persevera, meu irmão. O pastor brinca um bocado. Imagina se essa aula fosse eu sisudo, eu não ia nem querer voltar aqui. Eu já me dei um sorriso lá para poder amenizar o negócio, né? Esse defeito genético aqui é bem-vindo. É para que você receba com alegria. Amém? Mas tem batalha espiritual, por isso nós vamos orar por vocês. Vamos lá, querido. Esse texto está em Apocalipse 5, 9 e 10. A primeira parte desse texto, eu falei que não ia explicar. Eu tenho que segurar. Eu não posso ser contraditório. O homem de Deus tem que ser uma palavra só. Sim, sim, não, não. Não vou explicar. Só vou ler com vocês e abençoá-los. E até amanhã, em nome de Jesus. Amém? Quase que eu me contradigo agora. Vamos lá? E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre e eu vou me segurar para não falar mais nada. Estenda suas mãos ao céu. Quem quiser, eu vou abençoar a sua vida. Amanhã estamos aqui para continuar abençoando, em nome de Jesus. Amanhã o pastor Márcio vai estar vindo de São Gonçalo
para abençoar vocês. Pastor que já está vindo de lá. Vem também pastor Márcio, que vai trazer revelações sobre o território do reino. Venha, querido, você vai ser acrescentado em nome de Jesus. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Deus maravilhoso, Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Nós te adoramos, Deus, porque tu és rei e o teu reino é eterno. Te adoramos porque no teu propósito o Senhor deu o seu Filho Jesus para nos resgatar para o teu reino. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos aqui nessa noite. O Senhor os trouxe pelo teu Santo Espírito para que fossem iluminados, Senhor, nos textos bíblicos do teu reino. Ajuda-nos a perseverar. Eu te peço graça, graça sobre a vida dos meus irmãos, para que amanhã estejam conosco novamente e tu possas continuar iluminando a tua palavra no coração da tua igreja. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Nós já abençoamos a saída do teu povo, que volta em paz, guardado pela mão de Deus, a mão do Onipotente. Nenhuma arma forjada contra vocês prospere, mas que em nome de Jesus o poder do alto seja sobre todos, guardando até as suas casas, em nome de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio e o reino, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, povo santo. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Vão na paz de Cristo. Até amanhã. Não perca as cenas do próximo capítulo.